Boa noite, queridos. Que alegria que o Senhor nos concede de poder estar aqui mais uma vez, para juntamente com os irmãos compartilharmos uma porção da palavra de Deus. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Eu quero agradecer você que tem assistido, que tem orado por nós, que tem nos ajudado na divulgação, que tudo seja para a honra, glória e louvor do nome do nosso Deus. Vivemos tempos tão difíceis, onde as pessoas muitas vezes postam coisas tão inadequadas, mas estamos aqui, eu, você, contamos, e eu sei que muitas pessoas também, com o desejo, com a visão de Cristo, de anunciar o seu reino, a sua palavra. Então vamos orar. Senhor, eu quero te dar graças e glórias pela bênção de estar aqui mais uma vez para compartilhar da tua palavra juntamente com meus irmãos. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa visitar cada vida, cada lar, Pai, ó Deus amado, e derramar do teu entendimento, da tua luz, da tua sabedoria. Nós confiamos em ti, Pai, e na força do teu poder, e que tudo seja para o louvor da tua glória. É a minha oração em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Amados, que essa paz de Deus que excede a todo entendimento possa guardar a sua vida em cada instante, a nossa mente, o nosso coração na presença do Senhor. Deus abençoe tua casa, Deus te prospere e que nossa vida seja para o louvor da glória do nome do nosso Deus. Hoje nós vamos completar a primeira tríade, o primeiro grupo de três, dos três grupos de três que são o quê? Os gomos, as virtudes do fruto do Espírito Santo. Nós já falamos sobre o amor, a alegria e hoje nós estaremos meditando sobre a paz. Aliás, uma palavra sempre muito oportuna, a paz, Então vamos ler lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler por enquanto somente o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Até aí. Eu quero frisar aqui, a paz, que é o nosso tema de hoje, Inclusive, assim, no dicionário, se a gente pegar, eu gosto sempre de no dicionário pegar a visão, o conceito, que o mundo tem de paz, pegar assim na amplitude, E a paz, eu dei uma olhada no Aurélio, Eu tenho o Aurelinho, eu estava olhando o Aurélio, ele fala assim, o que é a paz? Ausência de lutas, violências ou perturbações sociais, ou conflitos entre pessoas. Essa paz, ela depende das circunstâncias estarem favoráveis, Esse é parênteses eu que estou fazendo. Tem até um louvor que o J. Neto gravou, que ele fala assim, a paz que o mundo conhece é o intervalo entre duas guerras. Então, realmente, o mundo conhece às vezes a paz assim, não tem guerra, e essa guerra pode ser uma guerra interna, externa, pode ser uma guerra no seu país, em países vizinhos, mas a paz é tão preciosa, tão importante, que o Papa Paulo VI, ele estabeleceu em 1967 o Dia da Paz, como sendo o dia 1º de janeiro. Com o passar do tempo virou o que, para muitos países, celebram o Dia Mundial da Paz. Já a ONU, em 1981, ela estabeleceu o dia 21 de setembro como sendo o Dia Internacional da Paz. A ONU considera a paz sinônimo de sociedades estáveis e resilientes, onde todos possam desfrutar das liberdades fundamentais. Mas nós vamos falar da paz que Cristo nos oferece. A paz que é gerada em nós pela presença, pelo habitar do Espírito Santo de Deus. Então, o que é a paz bíblica? Que paz é essa que nós acabamos de ler aqui em Gálatas 5 como o que? Um dos gomos do fruto do Espírito Santo. Eu separei 3 versículos para nós meditarmos na definição de paz bíblica. O primeiro versículo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27.
o próprio Jesus falando, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meu amado, você que possa, minha amada, né? Você que está assistindo esse vídeo, que de repente você está com medo, né? Você está inseguro, você está perdendo noite de sono, você já não tem alegria. Jesus está falando para mim, Jesus está falando para você que Ele nos deu a paz e que você não precisa se atemorizar, não deixe seu coração ficar turbado. Inclusive essa paz que Jesus está falando reflete lá em hebraico o shalom, né? Nós temos, principalmente os evangélicos, né, de ter o hábito de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Outros já usam até o termo em hebraico que é o shalom, ou shalom Adonai, a paz do Senhor, e que se tornou a saudação de Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição. Essa paz que Jesus está falando, ela assegura, é uma paz ministrada para o indivíduo, para cada um de nós. É uma paz, me faltou a palavra, é pessoal. Então, Jesus está falando assim, eu te dou uma paz que você vai experimentar. Jesus não está falando, sabe, de uma paz coletiva no sentido assim de não ter guerra, né? Um exemplo. Mas é uma paz que eu vou experimentar, uma serenidade. Olha, até essa palavra tem até assim é uma palavra com uma sonoridade também, uma beleza, né? Que eu possa ser uma pessoa serena. É uma paz que dissolve, que combate o quê? O medo, o temor, a insegurança. Essa paz é uma paz destinada aos filhos de Deus, é uma paz que vai reinar. É uma paz presente na vida daqueles que são filhos de Deus, que nasceram de novo em Cristo Jesus. Inclusive essa paz na plenitude, nós vamos vivê-la na plenitude, ela vai ser no reino messiânico, que já é um outro assunto, né? Para o futuro. Então veja bem, queridos e queridas, a paz segundo a Bíblia inclui paz física, paz espiritual, paz emocional, e inclui uma completude, ou seja, essa paz, ela vai nos completar, porque a gente quando vive tendo Deus como nossa prioridade, a gente começa a aprender que Deus é suficiente, que quando nós temos Deus, nós temos tudo, que nós não podemos, assim, apostatar na fé, ou desanimar na fé, ou duvidar da presença, do agir, do cuidado de Deus na nossa vida. Então isso, queridos, é algo maravilhoso. Essa paz nos fornece, nos traz um bem-estar, a certeza de que eu fui reconciliado, né? Reconciliada com Deus. Eu posso desfrutar de uma plena comunhão, de uma plena conexão com Deus. Então veja bem, eu disse que separei 3 versículos, né? Primeiro é Jesus falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O segundo texto, vamos lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7, onde a palavra de Deus nos diz assim, ó que beleza, como é bela a palavra, receba no seu coração essa palavra, estou recebendo no meu coração mais uma vez, aleluia, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É tão lindo, né, amados? Eu vou ler mais uma vez, e a paz de Deus, receba na sua mente, no seu coração, que excede o entendimento. O mundo não vai entender os mistérios e as maravilhas do Senhor. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse excede todo entendimento, é de uma profundidade, é de uma beleza tão grande. Diz respeito, queridos, à origem divina da paz. A verdadeira paz vem do coração de Deus para o nosso coração. Ela transcende,
ela ultrapassa, ela supera a inteligência humana. Não é pela inteligência humana, não é pela lógica humana, não é pelo QI que a pessoa tem que ela vai compreender os mistérios de Deus e essa maravilhosa paz que só Ele pode nos conceder. Queridos, essa paz ela não depende das circunstâncias. Mesmo em circunstâncias adversas, essa paz será mantida. Não é viver uma pessoa alienada, nada me atinge. Não é isso, amado. Muitas vezes a gente vai chorar, muitas vezes a gente há uma preocupação, muitas vezes pode haver sim um abatimento, a perda do ente querido, uma pessoa enferma, uma notícia difícil, um desemprego. Eu sei que são coisas difíceis, mas a nossa serenidade e a nossa confiança em Deus não podem ser abaladas. Eu sei em quem tenho crido. E Paulo fala assim, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu tenho pedido ou pensado. Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu começo a viver essas verdades, eu falo, olha, você está passando, Sônia, por um momento difícil, mas você pode passar por esse momento porque você não está sozinha. E a minha paz não vai ser roubada, porque o príncipe da paz é real. Jesus é o príncipe da paz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então veja bem, essa paz que Jesus, essa paz que excede a todo entendimento, queridos, ela guarda mentes e corações mesmo em meio a problemas e dificuldades. É uma virtude espiritual que floresce confiança em Deus e serenidade mesmo diante de circunstâncias, como eu acabei de falar, adversas. Essa paz, ela age como um escudo guardando a nossa mente e o nosso coração. Ela vem para o quê? Para despedaçar a ansiedade, a dúvida, o medo, o desespero. Tem pessoas até que diante de certas circunstâncias, surtam, Tem acontecido, infelizmente, muito isso. Nós vivemos um tempo de muitos problemas emocionais, psicológicos, queridos. Mas Jesus, ele fala o quê? Que ele quer guardar a nossa mente, o nosso coração. O outro texto, rapidamente, estou sendo breve para a gente poder avançar e concluir pela bondade do Senhor esse assunto hoje, quer dizer, concluir, dar um viés, porque essa palavra é inesgotável, não tem como esgotar um assunto, porque a Bíblia é como aquele oceano que não tem fim. Imagine assim, um mar que não tem fim. Então você mergulha, e cada vez que mergulha, as riquezas insondáveis da palavra de Deus são reveladas pelo Espírito Santo. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 15, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, a palavra de Deus nos fala da armadura de Deus. E no versículo 15 diz assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Mais uma vez aqui a paz. Então nós vimos o que? Jesus dizendo, eu vos dou a paz. Depois nós vimos o que? A palavra de Deus dizendo para nós que a paz de Deus excede a lógica, a compreensão, ao raciocínio humano. E agora uma orientação. Uma orientação, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, E com certeza ele estava vendo ali o que? Os soldados romanos fardados. Ele estava observando e o Espírito Santo falando ao coração dele. E uma das falas, desse texto maravilhoso, onde nós estamos meditando, falando da armadura de Deus, ele fala, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Amados, os soldados romanos, eles usavam botas com pregos nas botas, para que eles não... aqueles pregos fixassem os pés deles no combate e ele não viesse a cair. Então ele usava esse recurso, de colocar ali pregos nas suas botas. Então Paulo está falando assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, fala assim, olha, a tua segurança está na palavra. É o evangelho da paz. A sua confiança fixa esse evangelho na sua mente,
na sua vida para você não ser derrubado, para você não ser derrotado, para você não desfalecer na batalha. Por isso a importância, queridos, de nós estudarmos a Bíblia. A importância de nós meditarmos na palavra. A importância de nós assim mergulharmos mesmo, buscar, porque assim, se você só se alimentar um dia por semana, a pessoa vai ficar fraca. Já reparou que principalmente o bebê, né? O bebê tem que estar dando alimento a ele de 3 em 3 horas, então ele chora, né? O bebê está em fase o quê? De crescimento, está tudo desenvolvendo, né? A gestante, ela tem preocupação o quê? Das vitaminas, de uma boa alimentação, para que gere um bebê o quê? Saudável, para que ele cresça sadio. E na nossa vida, mesmo na vida adulta, nós temos que ter cuidado com a nossa alimentação, para nós sermos o quê? Saudáveis, né? As vitaminas, depois de uma certa idade, então, repõe vitamina D, cálcio, os nutrientes, para nós termos o quê? Vigor, saúde. Assim também é na nossa vida espiritual. E Paulo está falando, ó, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Amados, o Evangelho da Paz significa que por meio de Cristo temos paz com Deus. Os cristãos, né? O crente, o convertido. Deus está conosco. Ou seja, confia nessa palavra, leva essa palavra a sério, medita nessa palavra. Então, às vezes, a pessoa está até com uma vida espiritual, assim, como é que eu diria? Raquítica, fraca, porque está faltando o quê? Mergulhar na palavra, dar lugar ao coração para a palavra. É porque a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Então, eu tenho que... O ouvir não é só a escuta, né? É dar lugar, dar crédito, guardar no coração. É a leitura, é a meditação, é o estudo. E essa, queridos, é a confiança que temos. A nossa segurança está em Deus. O nosso apoio está em Deus. É Ele que nos permite permanecer firmes, até mesmo nas mais duras e difíceis batalhas da vida. Mais uma vez, citando o apóstolo Paulo, a gente lembra que ele falou assim, ó: para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. Paulo não estava, né? A gente nunca vê o apóstolo se queixando, murmurando, reclamando, né? Aliás, a murmuração, né? A bênção diz tchau. A bênção vai embora quando nós murmuramos. O povo, quando ele saiu, ele estava escravizado no Egito, né? Deus levantou Moisés como libertador, é um tipo... na tipologia bíblica, é um tipo de Cristo, é Cristo que nos tira do mundo, é Cristo que nos tira da morte, é Cristo que nos dá liberdade, é Cristo que nos salva. O povo ficou andando em círculo porque murmurou. Ó, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa sempre encontrar em nós o que? A serenidade do seu Espírito Santo, porque inclusive Deus não cobra de nós uma serenidade da nossa carne, amados. Deus mandou o Espírito Santo, Jesus mandou o Espírito Santo, é Ele quem gera em nós essa virtude, esse fruto, essa maravilha que é ter paz, independente das circunstâncias. E é um processo, sim, de crescimento, de aprendizado, de dependência de Deus. E quando falamos em paz, a paz, ela aponta, nós vamos assim... meditar em 3 tipos, né? Ou em 3 áreas ou dimensões da paz. Então, a paz, que tipo de paz que o Senhor fala? Primeiro é a paz com Deus. O primeiro caminho para eu ter uma vida de verdadeira paz, né? É uma vida onde eu tenho a minha reconciliação com Deus, porque nós sabemos que o pecado nos separa de Deus, né, amados? Lembra que o próprio salmista, né, Davi escreveu em pecado, né? Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós temos o DNA do pecado, do Adão, né? Mas nós temos o que? A salvação no novo Adão, que é Cristo. No Salvador, que é Cristo. Então, amados, quando eu falo assim, quando nós meditamos, ó, a paz com Deus é a salvação através de Cristo. Então, o primeiro passo que eu posso dar para ter uma vida de paz
é entregar a minha vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, amados, ele é o príncipe da paz. Glórias ao Senhor. A nossa natureza pecaminosa nos torna inimigos de Deus. O pecado nos separa de Deus. Jesus é aquele que nos reconciliou com Deus. Jesus na cruz, eu ouvi uma vez essa ilustração, achei muito interessante. Jesus na cruz abrindo os braços, ele com uma mão ele está segurando toda a humanidade de todos os tempos e épocas, e com a outra ele está segurando a mão do Pai. Jesus é o elo, né? Jesus é o caminho, é Ele que nos leva à presença de Deus. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue agora, meu amado. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria, a minha vida não tem valor nenhum. Tem pessoas que estão pensando dessa forma, né? Pessoas que estão desesperadas, angustiadas, com medo, insegura, insatisfeita. Muitas pessoas estão buscando nos vícios, né, amados? Infelizmente, eu tenho falado isso até na igreja bastante, Brasil está no primeiro lugar no consumo de crack. Brasil, tráfico de drogas, bebidas e outras substâncias, né, que têm sido usadas aí, sintéticas, êxtase, cocaína. Muitas pessoas estão buscando na pornografia e nas baladas, né? Às vezes a gente está indo para a igreja, vê moças lindas, jovens, saindo ali das baladas pela roupa, pelo excesso de maquiagem, pelo cabelo, a gente vê que aquilo não é normal. Pessoas que estão buscando preencher o seu vazio existencial na carnalidade, nos pratos, né, que o inimigo de nossas almas oferece. Eu quero dizer para você que a verdadeira paz, só em Cristo nós podemos ter a verdadeira paz. E o primeiro passo é se render a Jesus, é entregar nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos lá para Isaías, no capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5, porque veja bem, se o pecado me torna inimigo de Deus, o que o próprio Deus fez para acabar com essa inimizade, para restaurar o nosso relacionamento com Ele? Deus enviou o príncipe da paz. É lindo, né, irmãos? É muito lindo isso. Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus, o príncipe da paz. E isso já foi Deus já revelando o seu plano eterno lá no Antigo Testamento, né? Falando do que ele faria e que já foi feito, já foi realizado. Mas aqui é uma profecia, né? Dizendo assim, Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Presta atenção, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, Jesus que pagou o preço. A condenação eterna que nós merecíamos, a separação eterna de Deus, Jesus veio e pagou o preço. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que é o sacerdote que se fez sacrifício. Louvado seja Deus. Amados, somente o Espírito Santo nos leva a desejar a paz com Deus, a desejar a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, o homem natural, ele não tem desejo pelas coisas do Senhor. Quando a pessoa começa a desejar as coisas de Deus, isso já é uma obra do Espírito Santo de Deus na vida dela. E que essa obra do Espírito Santo de Deus que tem nos alcançado, possa fazer com que nós sejamos um instrumento dele para levar a palavra de salvação para aqueles que não conhecem. Que as pessoas possam conhecer a Jesus. Que as pessoas possam ter sede de Jesus. Porque o Espírito Santo é assim, ele nos alcança, ele está fazendo a obra, né, de transformação, a metanoia, de santificação em nós, mas ele quer nos usar para que outras vidas conheçam a Jesus através da nossa vida, através do nosso testemunho. Então veja bem, nós estamos falando das 3 áreas ou dimensões da paz. A primeira então é a porta, né? A porta, o primeiro passo que eu posso dar para ter paz é a minha rendição a Deus, é a minha entrega a Jesus,
É o reconhecer que sou pecadora e que preciso da misericórdia, que preciso do perdão dele, que preciso da transformação que só ele pode me dar. Depois que eu entrego a minha vida ao Senhor, amados, o Espírito Santo, ele passa a habitar na vida do salvo, na vida daquele que se rendeu a Jesus. Veja bem, não há como chegar à presença de Deus se não for através de Jesus. E às vezes tem pessoas que já fizeram uma entrega da vida ao Senhor lá no passado, mas ela vive como se Deus não fosse o seu Senhor. Jesus, ele tem que ser o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Nós devemos ter obediência ao Senhor, dar lugar ao Espírito Santo para que ele gere em nós o quê? Esse fruto maravilhoso, que é o fruto do Espírito Santo, é o fruto dele, né? Então, o segundo item seria a paz de Deus. Então, veja bem, quando eu fui reconciliada com Deus, houve a minha reconciliação, agora Cristo é o meu Senhor e Salvador, agora eu sou o templo, morada do Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerando em nós, sabe o quê? Essa paz de Deus. A presença de Deus, a comunhão com Deus, traz para a nossa vida a verdadeira paz. Então é uma paz interior, é uma paz emocional. Tendo paz com Deus através de Jesus, podemos ter a paz de Deus em nossas mentes e corações, que é o quê? É um dos gomos do fruto do Espírito Santo, dos 9 gomos, né? Que o fruto do Espírito Santo gera em nós. E é uma maravilha, queridos. Lembrando, vamos lembrar lá de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nós já lemos, né? Que fala o quê? Que essa paz excede a todo entendimento. Glórias ao Senhor. É uma maravilha. Em Cristo, queridos, nós temos repouso, nós temos serenidade, nós temos segurança. Me fez lembrar agora até aquela experiência de Davi. Imagine o que é um pai estar sendo perseguido pelo próprio filho. Quando a gente é perseguido no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, ou da vizinhança, ou por alguém, queridos, isso é algo realmente muito difícil. Agora imagine ser perseguido pelo seu próprio filho. Mas Davi escreve assim, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Você que não tem dormido bem, você que às vezes um fato que acontece, você fica tão preocupado, tão ansioso que não consegue descansar, que em nome de Jesus você possa desfrutar desse repouso seguro em Cristo. Faça do seu travesseiro, né, os braços de Jesus. Alinha sua cabeça ali nos braços de Jesus pela fé e durma bem e tenha um sono tranquilo e reparador pela bondade do Senhor. E a terceira dimensão da paz, nós vimos a paz, a reconciliação com Deus, a paz de Deus, agora a paz com o próximo, né? A paz com o próximo, a paz nos nossos relacionamentos com outras pessoas. Queridos, infrequentemente nós temos que lidar com críticas, né? Nós temos que lidar com conflitos, com competições. Às vezes a gente não quer competir, mas a pessoa está competindo com a gente nem quer competir nada. Toda a honra, toda a glória do Senhor. Problemas que acontecem, estresses, né? Nos relacionamentos. Você vai comprar uma coisa, a pessoa joga assim, é uma coisa assim, se você não tiver naquele renovo, sabe? No azeite mesmo do Espírito Santo, a gente quebra a nossa paz por causa de coisas pequenas, no trânsito, fechadas, imprudências, pessoas que não dão passagem, né? Senhor, só a tua misericórdia. Então, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja no ambiente familiar, acadêmico, não importa, amados, que nós possamos ser uma fonte de serenidade, onde as pessoas possam ver em nós a paz. E quando eu falo em serenidade, às vezes a pessoa pensa assim que eu estou falando daquela pessoa ser, né, calada, cabisbaixa. Não é isso, amados. É como nós falamos na semana passada da alegria. Eu não tenho dúvida, eu creio nisso, é uma coisa mesmo do Espírito no meu coração, que Jesus tinha muita alegria. Não há dúvida disso. Jesus era alegre. Alegria
é virtude, é presença de Deus. O amor em alegria, o amor em paz, o amor como o quê? Como a base, né? O alicerce, o sustentáculo de todas as virtudes, porque Deus é amor. E eu quero dizer para você que Deus ama muito você, que a sua vida é muito preciosa para o Senhor. Quando a gente se sente amado por Deus, amados, há uma completude no nosso coração, há uma segurança. E isso assim, isso se aplica até assim vamos pegar o exemplo do casamento, né? Quando a esposa se sente amada pelo esposo, isso gera segurança, tranquilidade. E o mesmo com relação do esposo à esposa, né? Ele sabe que é amado, ele é honrado por você, ele é valorizado por você. E nós não temos dúvida nenhuma desse amor incomparável, incondicional de Deus. Sinta-se amado. Você está assim, mas será que Deus me ama? Isso não acontece do jeito que eu queria. Deus tem o melhor para nós, amados. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lembra que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina o quê? Que seja feita a tua vontade. Isso é rendição. Isso é a certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós. Não tenha dúvida disso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Louvado seja o Senhor. Às vezes até no mercado, né? Às vezes eu vou no supermercado e tem pessoas brigando no supermercado. Quando tá muito cheio, então, mundial, né? Outro que enche muito, esse eu não costumo ir muito porque é distante da minha casa, Guanabara, né? Vende muita gente, o pessoal perde a paz por causa de coisas pequenas. Até devia estar muito alegre, porque a bênção de você ir no mercado e comprar a provisão, né? O alimento para sua casa. Meu Deus, que bênção, Senhor. Que maravilha. Glória a Deus. Então, inclusive lá em Hebreus, né? Estamos falando da paz com o próximo, da paz nos relacionamentos, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, é um texto também bastante conhecido, que fala assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, isso é muito sério. O Senhor está orientando a você, o que depende de você, segue a paz. Segue a paz. Inclusive, Jesus fala lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 9, o que Jesus fala, né? Jesus fala assim, ó, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda. Bem-aventurados, ou seja, que você tenha paz e que você seja uma pessoa, quando eu falo você, começa em mim, tá, irmão? Nós, né? Sejamos pessoas o quê? Que levem a reconciliação, que leve a paz. A gente vê muita gente colocando, como é que se diz? Lenha no fogo, né? Outro dia eu vi aqui da janela, tem um colégio aqui perto, e eram os adolescentes vindo, né? Acho até bonito quando vem aqueles adolescentes e tal, e teve uma briga, bem próximo da minha janela. E nessa briga, os demais adolescentes, né? Até meu esposo comentou, estão falando estão incentivando as duas adolescentes a brigarem. Vai, assim, sabe? Tudo bem que eles são adolescentes, ainda não têm maturidade, mas às vezes, até assim, na vida adulta, a gente vê pessoas incentivando briga, discórdia, fofoca, contenda. Isso não, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser pacificado, ter aquela palavra de paz, né? Aquela palavra realmente onde haja uma quietude. A paz de Deus, queridos, em nosso interior, ela deve irradiar serenidade para outras pessoas. Jesus fala que os pacificadores, olha só que palavra linda, né? Jesus fala que eles são abençoados, olha, bem-aventurado, tá falando assim, abençoado. Abençoado, você é um pacificador. Jesus, olha, do próprio Jesus falando isso pra gente, amados, é muito lindo isso. Meu Deus, eu fico assim, meu Deus, se eu sou me capacita a ser essa pacificadora, Senhor, porque tu tá falando que se eu sou um pacificador, é um bem-aventurado, você é feliz, você é um abençoado, porque eles serão chamados, olha que coisa maravilhosa, filhos de Deus. Então, se você é um pacificador, você vai ser reconhecido como alguém que é filho de Deus. Que coisa maravilhosa, porque
Pacificadores são aqueles que trabalham pela reconciliação, pela restauração de relacionamentos, pela paz, tanto com relação à minha pessoa, mas em relação a terceiros também, né? Amados, as pessoas que não creem, as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, se essas pessoas não verem algo de Deus em nós, se elas não verem característica alguma, claro, não a perfeição, mas aqueles insights, sabe? Há uma luz de Deus, há um comportamento diferenciado. Não, essa pessoa não gosta dessa fofocada, não gosta de falar da vida dos outros, não gosta de ver confusão, discórdia, briga. Queridos, se as pessoas não verem algo de Deus em nós, eles cada vez vão ser menos motivados para receber Jesus na sua vida. Que às vezes o testemunho de uma pessoa é um testemunho tão distante do que se espera de alguém que é de Deus. A pessoa, poxa, passei igual essa pessoa, eu prefiro não ir. Olha só, eu me lembro até de uma palavra de Gandhi, né? Que Gandhi disse que ele admirava muito o Cristo dos evangélicos, muito, mas ele não admirava os evangélicos. Olha só, eu admiro muito o Cristo deles, mas eu não admiro o comportamento deles. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E amados, para nós encerrarmos, a hora vai muito rápido, eu fiz bem resumido, né? Mas que o Espírito fale ao seu coração, medite em tudo o que falamos. E vamos terminar com uma palavra de alerta para todos nós. Porque, queridos, olha, tem os ladrões, os roubadores da paz. A gente tem visto hoje, infelizmente, está aumentando, né? Muito com as redes sociais, com a implantação do Pix, é todo mundo querendo golpe, né? Olha, não tem um ser mais interessado em nos dar um golpe do que Satanás, o inimigo de nossas almas. Ele arma ciladas, ele quer tirar nossa paz, ele quer minar nossa alegria, ele quer que a gente desacredite do amor de Deus. Ele quer nos desestabilizar, quer atacar nossa mente com sugestões, com suspeitas. Então, cuidado com os roubadores ou os ladrões de paz. Cuidado. Quando você perceber, você liga o alerta, porque a palavra de Deus diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que ter cuidado com a nossa mente. Temos que ter muito cuidado com a nossa mente. Estejamos em vigilância. Espírito Santo, muitas vezes eu falo para o Espírito Santo, o Senhor habita em mim, eu sei que o Senhor habita em mim, eu sei que o Senhor habita em mim, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, me ajuda, eu quero que esse fruto seja real nessa circunstância, eu quero florescer nessa circunstância, eu quero sabedoria, eu quero entendimento, dá-me essa sabedoria, esse entendimento, Espírito Santo. E queridos, olha, o Senhor nos responde, e o Senhor vai nos capacitando, porque nós não estamos prontos, mas o Senhor é conosco, amém? O Senhor é conosco. O Senhor é o Consolador, Ele é também capacitador, Ele é ajudador, Ele é orientador, Ele é fortalecedor. Amados, Ele nos renova, Ele nos conduz. Então estejamos atentos. Olha, roubadores da alegria, da paz. Não vou citar tudo, mas algumas coisas, né? Porque a lista é imensa, né? Mas, ó, o medo, a ansiedade, as preocupações excessivas. Já existe pesquisa, talvez você já tenha ouvido isso, né? Que das preocupações que temos, 90% nunca vão acontecer. Aí você pode falar aí os 10 que sobram, né? Os 100 está diante do Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor do Universo. Cuidado, há outras pessoas que só vivem de passado. Não tem paz porque vive de passado. É um saudosismo, sabe? Exagerado. Uma lembrança, uma coisa que não vai voltar mais, que já passou. Sem falar que às vezes a pessoa se converteu e ela está com saudade de um pecado
de um passado, totalmente desalinhado com a sua realidade em Cristo. Excesso de passado. A pessoa, quando está dirigindo, ela dá uma olhada no retrovisor, mas se ela dirigir olhando o espelho retrovisor, ela vai bater. Quem se preocupa muito com o passado não consegue cuidar do presente. Excesso de passado, ou então o excesso de futuro. Ela nem sabe se vai ter o futuro. E ela fica naquela ansiedade, naquela preocupação excessiva. A culpa também. Amados, se você se arrependeu, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. É como Jesus falou para aquela mulher adúltera, né? Pega em adultério. Vai e não peques mais. Então, que seja despedaçada aquela condenação, aquela culpa, aquele fardo, mágoas, roubam a nossa paz, a vaidade excessiva, né? A vaidade mesmo da pessoa, né? Pessoas que, sabe, que é muito reconhecimento, que é muita pompa, a insegurança. A gente até vê assim com relação à vaidade, a gente, assim, quando você olha alguns filmes de biografia de pessoas famosas, como ela fica preocupada com a imagem o tempo todo, a imagem, o que vai ser e tal, e às vezes começa um marketing totalmente fora da sua realidade, totalmente fake, falso, né? Rouba a nossa paz, o ciúme, excessos roubam a paz. Pessoas que ficam até adoecidas, né? Pessoa que está assim, anorexia, né? Se eu comer, vou engordar. Claro que tudo tem que ter um equilíbrio, mas às vezes a pessoa adoece pelos excessos, né? Disputas, competições e por aí vai, né? Às vezes a pessoa está perdendo a paz porque está olhando mais a vida das pessoas nas redes sociais do que, né, para a sua vida. Senhor, tem misericórdia de nós. Queridos, nós devemos entregar toda a nossa existência a Deus, toda. O passado, o presente, o futuro, em todas as dimensões. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Temos que confiar e descansar em Deus. Isso vai gerar o que? Paz. A nossa confiança em Deus. A nossa comunhão com Deus. Saber que Deus é a nossa fortaleza. Que Deus nos ama e é misericordioso. Deus ama você e Ele é misericordioso. Agora é verdade. Tem uma parcela nossa. Nós temos que o quê? Dar lugar à cooperação, ao agir, operar do Espírito Santo. Às vezes a pessoa quer uma fórmula da vitória. Eu vou dar uma fórmula. A pessoa pensa assim, eu vou fazer um propósito com Deus e está tudo certo. Vou fazer um voto, vou subir o monte. Não sou contra subir o monte, meu irmão. Já acho bênção. Onde você for para orar, para buscar Deus, tudo que é puro, tudo que está no seu coração que glorifica o Senhor, já subir também, é bênção. Mas veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte, não é só isso, entende, irmãos? Nós temos que buscar santidade, obediência, é comunhão, é relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento, é relacionamento com Deus. Uma coisa que rouba a paz, a falta de perdão, a mágoa, né? A falta também de pedir perdão, de quebrar aquela culpa, sabe? Aquele arrependimento, extravasar aquilo, principalmente começando em pedir perdão a Deus e não reincidir, né? Então, queridos pais, precisamos cultivar essa virtude maravilhosa do Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo. Lembrando, amados, que a fé vem pelo ouvir, até falei isso, né? Ouça, leia, medite, estude, busque ao Senhor em oração, cultive a presença de Deus em oração, aprenda a ouvir Deus durante a oração, se deleite na oração, peça ao Espírito Santo, me capacita a ter uma vida de oração. Quantas vezes, queridos, Jesus estava o dia inteiro, né? Curando, ministrando, porque Jesus tinha a preocupação não apenas de curar, né? Mas de ensinar a palavra, que as pessoas pudessem conhecer a Deus, né? O ensino, o aprendizado. E depois desse dia né? Um dia cansativo, um dia, com certeza, eles talvez nem tenha se alimentado, né? E tanta dedicação à obra, ao reino, anunciando, né? A salvação,
que ele é o Filho de Deus, e Jesus se isolava, né? E passava as noites em vigília, em oração com o Pai. A necessidade que Jesus tinha de ter aquele particular com o Pai. Ah, queridos, é tão lindo isso, né? Cultive um relacionamento com Deus através também da oração. Faça o seu devocional diário. Diariamente, tenha um tempo, espaço para buscar a presença do Senhor. E o importante, tudo que ouvimos, tudo que lemos, tudo que aprendemos, tudo que Deus fala ao nosso coração, possamos praticar. Que não sejamos somente aqueles que ouvem, né? Mas aqueles que praticam, né? A palavra de Deus em obediência e santidade. Lembrando, né, que Jesus, nós lemos aqui, né, que a palavra de Deus nos fala, né, em Hebreus, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Eu vou finalizar desejando para você, meu irmão, meu querido, minha querida, o Shalom Adonai, a paz do Senhor para a sua vida, né? A paz completa, a paz que vem do coração de Deus para o nosso coração. Paz para a sua vida, integridade, eu quero que venha para a minha vida também, bem-estar, provisão, saúde para você. O plano perfeito de Deus se cumpra em minha vida, na sua vida, em nossa vida, e que a nossa existência seja para a glória do Senhor. Na próxima segunda-feira, permitindo Deus, queridos, nós estaremos falando sobre a segunda tríade do fruto do Espírito Santo: longanimidade, benignidade e bondade. Tenha uma semana abençoada. Nos ajude na divulgação, dê o seu like. A paz do Senhor para todos.